Olá, paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre Saul e a desobediência, que é a ministração do número 16, que está no nosso livrinho Colmeia Kids. Vamos falar um pouco sobre Saul. Saul, ele era um rei que no início de seu reinado, ele era bom, mas depois ele foi se tornando um mau representante de Deus. Saul achava que ele podia fazer as coisas sem precisar da ajuda de Deus. O povo de Deus tinha muitos inimigos, e um desses inimigos era os amalequitas. E esses inimigos faziam muito mal para o povo de Deus. E Deus deu uma ordem para Saul. Ele tinha que lutar contra eles, destruir e matar todos eles. Só que Saul ele lutou e venceu a guerra, mas ele não fez o que Deus ordenou. Ele desobedeceu a Deus e com isso ele entristeceu o coração de Deus. E a desobediência, ela é uma palavra muito grave, é um pecado muito grave. Então, Deus ficou muito triste com Saul pela sua desobediência. Saul achava, por ele ser um rei, ele podia mudar a ordem de Deus e fazer as coisas do seu jeito. E não é bem assim. A palavra de Deus, ela fala que nós devemos obedecer. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Ela diz assim: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A palavra de Deus fala que nós devemos obedecer, que a obediência ela é melhor do que o sacrifício. Para que Deus ele cumpra o propósito dele na nossa vida, como cristãos, nós precisamos ser obedientes de todo o coração. O nosso maior exemplo de obediência foi Jesus. Jesus ele veio e cumpriu o propósito de Deus aqui na terra, que foi morrer por nós. Ele foi obediente até o fim e Deus sempre esteve com Jesus. Então, Deus ele está sempre conosco, mas se nós formos obedientes, mas quando nós desobedecemos a Deus, nós entristecemos o coração. Mas com isso Deus não deixa de nos amar, Ele continua nos amando. Mas para que Ele venha cumprir o seu propósito na nossa vida, nós precisamos pedir perdão pelos nossos erros, pelo nosso pecado. Saul, ele foi um rei que, por ele ser rei, ele achava que ele podia fazer tudo sem precisar de Deus. Saul ele foi desobediente e a presença de Deus se afastou da vida dele, as bênçãos de Deus se afastou dele. E com isso, quem veio habitar na vida dele foi os inimigos, os demônios, o inimigo da nossa alma. Então, quando eles começaram a habitar em Saul ele ficou perturbado, ele ficou louco. E pela sua desobediência, ele perdeu o seu trono para Davi, o seu reino. Então, Deus, ele é fiel conosco, mas para isso nós precisamos obedecer, precisamos fazer a sua vontade, para que ele venha cumprir o seu propósito na nossa vida. Saul, ele achava que por ele ser um rei, ele podia qualquer coisa, mas não é bem assim. Se nós fizermos alguma coisa errada, como a desobediência, será que nós temos sido obedientes aos nossos pais? Será que nós temos cumprido o propósito de Deus, que é guardar a sua palavra para que nós não venhamos pecar contra Ele? Porque toda vez que a gente desobedece, é um pecado que nos faz ficar longe de Deus. E para isso nós precisamos pedir perdão de Deus, para que Ele cumpra na nossa vida o seu propósito. Então nós vamos orar juntos e vamos pedir perdão de Deus para que Ele venha nos perdoar a nossa desobediência, tá bom? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento, amém? Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, pela minha desobediência. Senhor, eu te convido a fazer morada novamente no meu coração. Que teu Espírito Santo venha permanecer em mim e nunca venha se afastar mais de mim. Eu te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém.